poder estar juntos para adorarmos ao Senhor Jesus na beleza de sua santidade. Queridos irmãos, semana passada nós iniciamos um assunto falando sobre os símbolos do Espírito Santo. E hoje nós iremos dar sequência e eu vou falar um pouco mais devagar que o normal, a fim de que todos os irmãos possam entender de forma clara e objetiva o que é que Deus quer falar conosco. Nós estamos, irmãos, no tempo, na dispensação do Espírito Santo. E a igreja não sobrevive, não se torna forte, ativa, poderosa em Deus, sem a ação do Espírito Santo. Glória a Deus. É tanto que das cartas escritas, enviadas por Jesus às igrejas do Apocalipse, no final de todas elas, o Senhor Jesus ratifica que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E por que que Jesus envia a carta e no final da carta ele fala que o Espírito Santo é quem diz à igreja? Porque o Espírito Santo, ele glorifica a Jesus. Ninguém, pelo Espírito Santo, dirá: Jesus é anátema. Não é? Nós só podemos glorificar a Deus debaixo da ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque Aleluia. é o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado, do juízo divino e da justiça de Deus. Então, sem a ação do Espírito Santo, não há como a igreja crescer, progredir, desenvolver e efetuar o trabalho de Deus na terra. Porque é por meio da igreja que Deus expande o reino dele na terra. Foi Jesus que disse em Marcos 16, 15 em diante: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais vão seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E estes sinais, não é? Da ação do Espírito Santo foi confirmado com os apóstolos. No verso 20 do capítulo 16, diz que tendo eles partido, cooperava com eles o Senhor, trazendo, manifestando sinais, prodígios e maravilhas. Amém. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, nós estamos falando daquele que cuida da igreja, daquele que nesse momento está preparando o teu coração para a palavra de Deus. É aquele que nesse momento está expandindo a tua mente a fim de que tu assimiles a palavra de Deus. Então esse Espírito Santo, ele não está conosco agora. Ele sempre esteve conosco desde a criação do mundo. Glória a Jesus. E nós iniciamos a semana passada falando sobre o Espírito Santo manifestando-se na vida de Jesus. E as manifestações do Espírito Santo, elas devem ser vistas como afirmações de Deus naquilo que Ele, o Espírito Santo, está realizando. Portanto, entender os símbolos do Espírito Santo é entender a voz de Deus para o contexto
da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí, o Espírito Santo veio afirmando a vida de Jesus. E como eu disse a semana passada, e trazendo uma síntese, o Espírito Santo agiu em Jesus, afirmando o Pai que agradava-se da vida do Filho. Jesus não precisava ser batizado, mas ele o foi batizado. E por que ele o foi? Porque convinha assim cumprir a Escritura. Então Jesus intencionalmente foi ser batizado por João. Ele não precisava, mas ele foi porque convinha cumprir a Escritura. E na intencionalidade de Cristo em obedecer a Deus, porque, irmãos, não adianta, escute bem, você simplesmente vir ao templo. Glória a Deus. Não adianta simplesmente você ler a Bíblia. Se não há em você a intenção de obedecer a Deus. Aleluia. Porque quando a gente conhece a Bíblia e não obedece aquilo que a Bíblia diz, a condenação vai ser maior sobre sua vida, sobre a minha vida. Quando eu leio a Bíblia, eu não a leio apenas para aprender, eu a leio para vivê-la. Glória a Deus. Muitos, o próprio Jesus disse que muitos leem para a sua própria condenação. Então, quando a gente vai fazer algo para Deus, nós precisamos fazer com intencionalidade. Jesus foi ser batizado por João intencionalmente. Ele não precisava, mas ele tinha a necessidade de obedecer a palavra. Aleluia. Porque ele não era criatura. Lembrando que o Evangelho, dito pelo próprio Senhor Jesus, quando ele nos ordenou ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E Jesus não era criatura de Deus. Jesus era o único Filho de Deus. O único. Glória a Jesus. Louvado seja. Deus não tinha outro filho a não ser Jesus. Aleluia. E nós, hoje, eu e todo aquele que o recebeu como seu Salvador, tornou-se filho de Deus por causa de Jesus. Então nós somos os agregados. Nós nos tornamos, capítulo 1, verso 12 do Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Glória a Deus nos deu poder para nos tornar filho de Deus, porque em nós não há nenhum mérito para nos tornarmos filhos de Deus. Mas por causa de Jesus, nós fomos adotados. Amém. E recebemos do Pai Glória a Jesus. os mesmos direitos da vida eterna. O apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos a herança do Pai por causa de Jesus. Glória a Jesus. E por causa de Jesus, que intencionalmente se propôs a obedecer a Deus, e nessa intencionalidade de Jesus, veio a manifestação da aprovação de Deus sobre a vida de Jesus, que foi a descida do Espírito Santo sobre a vida de Jesus em forma corpórea de
pomba. E aí, esse primeiro símbolo do Espírito Santo, a pomba, símbolo da presença do Espírito Santo. A pomba é símbolo da ação do Espírito Santo aprovando a nossa vida. A minha vida e a tua vida. Se o Espírito Santo não estiver aprovando a tua vida, algo está errado. E se está errado, meu filho, está sério. Sem a ação do Espírito Santo, nós estamos mortos. A Bíblia diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Romanos 8, verso 14. Mas no mesmo capítulo 8 de Romanos diz que aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não pertence a Deus. Então não tem como viver, agradar e morar na eternidade com Deus sem a presença do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E a pomba, como símbolo do Espírito Santo, nos remete a coisas, a conhecimentos, a entendimento que muitos de nós, ou muitos cristãos, não só aqui, como em muitos lugares, podem não ter esse entendimento. Por exemplo, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. No versículo 2, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na língua original que foi escrita, a palavra não é pairar, a palavra é chocar. Chocava. Quem é que choca? São aves. As aves é que chocam os seus ovos. Não é? Mas aqui não está falando de qualquer ave. Está falando da pomba. O Espírito Santo já estava agindo na criação. Oh, glória. Ou seja, ele estava chocando o quê? E o Espírito de Deus chocava sobre a face das águas. O que é que ele chocava? O que é que ele estava fazendo eclodir ali? A vida. Eita, Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A vida. Glória a Deus. E por que justamente a palavra chocar? Porque se choca o quê? Ovos. Ou ovo. Que é um dos elementos que mais simboliza a trindade, a ação de Deus. De que é composto o ovo? Casca, clara e gema. Ele é um substantivo composto. Porque é uma unidade que tem 3 elementos. Uma unidade que tem 3 elementos. Então dali sai a vida. O Evangelho de João, no capítulo 6, verso 63, o próprio Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Oh, glória. Louvado seja Deus. Você já vê aí o Espírito Santo não apenas se manifestando no momento do batismo de Jesus, mas o Espírito Santo já agindo desde o começo da criação do mundo. E quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo, e ele se manifestava na vida de Jesus como Espírito de vida. Por quê? Porque Jesus, mesmo sendo Deus, ele era homem. E como homem, ele precisava da ação do Espírito Santo. O profeta Isaías, no capítulo 61 do seu livro, ele falava sobre a manifestação do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. Isso se cumpriu-se em Lucas capítulo 4, do verso 14 ao verso 18. Mas quando o Espírito Santo agia na vida de Jesus, ele agia para produzir vida em Jesus e naquilo que Jesus fazia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus diz em João 14,6: eu
sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque o Espírito Santo em Cristo, ele produzia vida aonde ele chegava, naquilo que ele tocava e naquilo que ele fazia. Assim é o Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente. Se você tem a aprovação de Deus em sua vida, o Espírito Santo vai agir em você para produzir vida, para produzir cura, para produzir milagre, para produzir unidade. Creio, Jesus. A Bíblia diz que a igreja apostólica, irmãos, não adianta a gente remeter-se para a igreja apostólica se a gente não ser a igreja apostólica. Atos, ele tem quantos capítulos? O livro de Atos? 28. Atos tem 28 capítulos. Mas o capítulo 29, o 30, o 31, o 32 está sendo escrito pela igreja que deu sequência. Eita glória. E quem é esta igreja? Somos nós. O Espírito Santo não deixou de agir na igreja. O Espírito Santo continua agindo na igreja. Glória a Deus. O problema, irmãos, é que muitas pessoas começaram a fixar o olhar para a igreja de uma forma pejorativa, porque procuram na igreja perfeição, quando a igreja não é perfeita. Por quê? Porque a igreja é constituída de pecadores que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Agora, quando a igreja passa a ouvir a voz do Espírito e tem a aprovação do Espírito para agir, a igreja torna-se um agente poderoso de Deus neste mundo. Oh, glória. No capítulo 2 de Atos, o verso 42, 43 e 44, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Olha, perseveravam. Porque o texto é claro, perseverar. Porque muita gente não persevera. Se você não perseverar na doutrina bíblica, você não vai ter comunhão. E perseverava na doutrina dos apóstolos. Aí vem em seguida, na comunhão. Depois vem nas orações. Porque se não tiver comunhão, não produz oração sincera. Não tem como eu chegar diante de Deus em oração se eu não tiver comunhão com meu companheiro de ministério. Não tem como a minha oração ser agradável a Deus se o líder e os liderados não têm comunhão. Quando fores oferecer a tua oferta e aí te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, vai reconciliar-te primeiro com ele, para depois oferecer a tua oferta. Às vezes a gente pede muito da igreja, mas não dá nada para a igreja. A gente exige muito da igreja, mas a gente não participa como igreja. A gente quer uma igreja perfeita, mas não procuramos viver uma vida de perseverança na doutrina. Não procuramos ter a comunhão para produzir orações verdadeiras. Glória a Deus. Orações verdadeiras. Orações que chegam à presença de Deus como um cheiro suave. Glória a Jesus.
Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que tu começaste a orar, eu mandei a resposta da tua oração. No primeiro dia. Às vezes a gente ora 30 anos para Deus dar uma coisa. E Deus desejando nos dar ontem. E por que a demora? É a falta da comunhão. E por que, irmãos, Deus respondeu no mesmo dia para Daniel? A Bíblia diz que ele começou a orar pelo seu povo, pela nação de Israel, que estava cativa em Babilônia. Mas cativa por causa de quê? Por causa do pecado que cometeu, por causa da vida de pecado. E Daniel intercedia por ela. Daniel intercedia pelo povo de Israel. E em decorrência disso, a Bíblia diz que Deus respondeu desde o primeiro dia. Olha, como é que está a tua comunhão com o Espírito Santo? O Espírito Santo está aprovando a tua vida? Não é para você me dizer, não é para você pensar. O Espírito Santo está aprovando a tua vida? Porque quando o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de pomba, era um sinal para João, mas era uma confirmação da aprovação de Jesus para Deus. Deus estava satisfeito com a vida de seu filho. Deus está satisfeito com a sua vida? Deus sente satisfação em você? Não é para você me dizer, é para você pensar. Porque antes de você ser minha ovelha, você é a ovelha do Senhor. E como ovelha do Senhor, cabe a minha responsabilidade, como bom dispenseiro, ensinar-lhe a palavra. Para que depois alguém não possa dizer: eu não fiz porque não me ensinou. Eu não fiz certo porque eu não sabia. Então o Espírito Santo, ele produziu através da vida de Jesus vida. Como ele disse a Marta: Marta, eu não te hei dito, eu sou a ressurreição e a vida. Quantas vidas podem ser ressuscitadas pela tua? Quantas vidas podem receber vida através da tua vida? Você pode ser referência para alguém? Você pode servir de exemplo para alguém? Aonde quer que Jesus andava, a vida o acompanhava. Ele curava, ele ressuscitava, limpava leprosos, restaurava os quebrantados de espírito. O Espírito Santo quer operar através da vida de Jesus no nosso serviço. Naquilo que a gente faz para Jesus, produz vida nos outros? A tua oração está produzindo vida nos céus, no reino espiritual? A tua pregação está produzindo vida em alguém? A tua vida é uma vida poderosa em Deus, de forma que aonde você passar, milagres podem acontecer? Então tudo que for feito para Jesus terá que ter a manifestação da vida. Por quê? Porque se o Espírito Santo estiver aprovando você, tudo vai funcionar. Romanos 8 e 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Diz a palavra de Deus: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus
Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a vossos corpos mortais. Então, o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, deve ser um agente de milagres, de curas, de bênção na vida dos nossos irmãos, na vida deste mundo perdido e destruído pelo pecado. Dentro desse contexto, irmãos, vamos entender um pouco sobre como o Espírito Santo agiu no passado e está agindo em nosso presente. Noé enviou uma pomba 3 vezes da arca. Lembra do dilúvio? Capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8 do livro de Gênesis. Coisa que representa 3 períodos da operação do Espírito Santo no mundo. Vamos ver Gênesis 8. Gênesis capítulo 8, verso 8 ao verso 12. Gênesis 8, verso 8 ao verso 12. Vamos começar do 7, capítulo 8, verso 7. Esperando que a terra já estivesse descoberta, Noé soltou um corvo. Presta atenção. Todavia, este ficou voando ao redor. Depois, Noé soltou uma pomba, a fim de saber se as águas haviam diminuído sobre a face da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar onde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água. Por esse motivo, voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba, abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para ele. A pomba não voltou mais. Quando ele soltou pela terceira vez. Agora vemos lá. Noé queria saber se as águas do dilúvio haviam minguado, baixado, escoado. Então a primeira vez que Noé solta a pomba representa o Espírito Santo no Velho Testamento. Por quê? Porque no Velho Testamento o Espírito Santo vinha sobre um profeta, entregava a mensagem ao profeta e voltava. Não ficava, voltava para Deus. Assim como Noé soltou a pomba, ela andou, voou e não tinha lugar para pousar. O Espírito Santo, quando vinha sobre Sansão, dava força a Sansão e Sansão destruiu 1000 homens com a queixada de jumento. Mas o Espírito Santo não ficava em Sansão. Deus usou Elias para fazer milagres e maravilhas. Deus usou Eliseu para fazer milagres e maravilhas. Mas eles não tinham o Espírito Santo morando neles. O Espírito Santo vinha, agia e depois ia embora. Glória a Deus. Segunda vez, quando Noé solta a pomba, representa a descida da pomba sobre Jesus. Voltou, mas como um sinal que a liberdade estava próxima. Por quê? Porque quando Jesus foi batizado, a pomba agora aparece novamente. Só que ela desce sobre quem? Jesus. Sobre Jesus. Só que a segunda vez, quando Noé solta a pomba, ela
no bico. O que quer dizer essa folha de oliveira? Jesus veio, o Espírito desceu sobre ele e não voltou, ficou. Por que ficou? Porque Jesus não era um pecador. Jesus era homem, mas a Bíblia diz, e na sua boca nunca se achou engano, e na sua vida nunca se cometeu pecado. A oliveira era agora símbolo da liberdade, da libertação, da restauração. Aí o Espírito Santo veio e ficou. Terceira vez, a terceira vez que Noé solta a pomba, lá no versículo 12, do capítulo 8, que a gente acabou de ler, no livro de Gênesis. Simboliza o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio para ficar e capacitar os crentes. Depois do dia de Pentecostes, nunca mais o Espírito Santo voltou para os céus. Ele ficou na igreja. Aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta que parece óbvia. O Espírito Santo está aí? O Espírito Santo está agindo aí? O Espírito Santo está agindo aí? Glória a Deus. Aleluia. Aí vem o início da igreja. O Espírito Santo veio e nunca mais voltou no dia de Pentecostes. Glória a Deus. Nunca mais voltou. Jesus disse 24 e 49 do Evangelho de Lucas: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que recebais a promessa do Pai. Glória a Deus. Os discípulos ficaram em Jerusalém orando: Senhor, cadê a promessa? Senhor, cadê a promessa? O Espírito Santo já estava neles, mas faltava a efusão do Espírito. O que foi que aconteceu? E eles começaram a orar, e o Espírito de Deus desceu sobre a vida da igreja ali em Jerusalém. Glória a Deus. E os discípulos, que antes estavam escondidos com medo de ser morto, com medo de ser perseguido, com medo de ser condenado, com medo de ser criticado, agora, irmãos, estavam cheios do Espírito Santo. E quando foram indagados, lá no capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que era o dia da festa do Pentecoste, e estavam reunidos judeus de todas as partes do mundo, partos, médios, elamitas, da Capadócia, da Mesopotâmia, e todos tinham vindo para a festa do Pentecoste. E quando o Espírito desceu sobre a igreja ali em Jerusalém, fundando a igreja, firmando a igreja, manifestando, autenticando que ali agora, naquele momento, Jesus estava edificando definitivamente a igreja dele na terra. Glória a Deus. Aleluia. E quando eles viram a língua, eles falando nas línguas das quais eles eram nascidos, eles começaram a dizer: esses homens estão embriagados a uma hora desta do dia? Pois eles não são galileus, como nós, pois, os ouvimos falar das grandezas de Deus na língua nas quais nós somos nascidos? Glória a Deus. Aleluia. Aí Pedro, o homem que negou Jesus, o homem que falou mal de Jesus, o homem que rejeitou Jesus, disse: então, varões e irmãos, isso que vocês estão vendo é a promessa do Pai. Joel 2:28. Deus nos prometeu que nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizariam, vossos velhos sonhariam sonhos. Isso que vocês estão vendo é o cumprimento. E Pedro começou a pregar com ousadia, com autoridade. E a Bíblia diz que a mensagem de Pedro, ela foi tão convincente, tão contundente, tão poderosa, que eles gritaram, capítulo 2, verso 37 de Atos: e eles compungiram-se em seus corações e perguntaram: que faremos, pois, irmãos? Aí Pedro disse: arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho
se converteram a Jesus. Glória! Louvado! Glória a Deus. A pomba desceu e não voltou mais. E ela continua agindo. Jesus disse em João, vamos lá, João 14, versículo 16 e 17. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará onde? Dentro de vós. Glória a Deus. Aleluia. Ele agora não vem e fica por cima. Ele agora não vem dar a mensagem. Ele agora não vem somente dar a capacidade. Ele agora habita dentro da igreja. Aleluia. Diga, habita dentro de mim. Habita dentro de mim. Oh, glória! Louvado seja Deus. E daí em diante, a igreja se tornou uma igreja poderosa, irmãos. E no mesmo capítulo 2, que eu falei há minutos atrás, a igreja começou a perseverar no ensino, porque a palavra doutrina quer dizer ensino. Não era aquela igreja que estava ouvindo agora a palavra e quando saía da porta, acabou o culto, o que foi que o pastor pregou? Não sei, não lembro. Não, perseveravam no ensino. E irmãos, aprenda isso. Na medida que você conhece a palavra, você conhece a Deus. Quanto mais você conhece a palavra, mais você conhece a Deus. E quando você conhece a Deus, você vive em comunhão. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Aí ele diz, olha, na comunhão, na oração. Porque quando a gente tem comunhão com Deus, tem afinidade com Deus, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou falar com Deus, tem prazer de estar. Olha, as horas passam e ele não sente, o joelho não dói, o joelho não incomoda. Glória a Deus. Aleluia. Porque você começa a orar, o tempo passa. Passa-se. Comunhão, gozo, alegria. E aí, irmãos, começa o Espírito Santo a agir, ó. Comunhão, oração, e agora, na medida que você ora, Deus começa a responder às tuas orações de tal forma que Ele te abençoa e multiplica aquilo que tu tem. Aí Ele diz, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Eita, Jesus, tem pão demais aqui, Jesus, está sobrando. Vou mandar para os irmãos que estão precisando. Aí começa a doar. Eu vou levar para a igreja. Eu vou perguntar ao pastor quem é que está precisando. Aí a Bíblia diz, no verso 43, e em toda a alma havia temor. Todos os crentes temiam a Deus. O temor era na vida do pastor Pedro, na vida do pastor Tiago, mas era também na vida do porteiro. Tudinho tinha temor. Não tinha esse negócio de culto frio, culto quente. O culto hoje foi frio, mas o de ontem foi quente. O de ontem foi bom, mas o de hoje também. Não tinha isso não. Todo culto era pegando fogo. Todo culto era cheio da presença do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz, e muitos sinais, prodígios e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Creio, Jesus. Verso 45, 46. E os irmãos traziam, olha, e depositavam nos pés dos apóstolos. Está aqui, irmão Pedro, pastor Pedro. Olha, Deus me abençoou tanto esse mês, que a safra de uva que eu pensava que ia dar somente tantos quilos, deu 3 vezes mais, que eu não tenho nem a quem dar, não tem nem como vender.
Porque os irmãos tanto traziam em dinheiro quanto traziam em alimentos. E a Bíblia diz que na igreja não havia necessitado algum. Porque tudo era comum. Porque não ficava não tinha esse tipo de crente miserável. Que para a igreja, tudo para a igreja é o pior. É o ruim. É a última coisa. Não. Era o primeiro. E quando, irmão, a igreja, irmãos, estava debaixo de uma unção tão sobrenatural, que quando o primeiro crente mentiu na igreja, morreu. Aleluia. Glória. Hoje tem pastor mentindo no púlpito, roubando o povo, enganando o povo e está vivo. Por quê? Porque a igreja, a maioria, perdeu o temor. Porque o temor não tem que ser só do pastor, não. Tem que ser de lá da porta até o púlpito. Aí você vê a unção de Deus agir na igreja. Porque comunhão de cabeça e corpo. O que é que você está vendo por aí? Os escândalos. Envergonhando o nome de Jesus. Fazendo os ímpios blasfemar o santo nome de Jesus. Crente que compra e não paga. Checheiro. Veaco. Aí depois diz assim, que acaba é crente, mas compra e não paga. O que diz não vale nada o que sai da boca dele, quando a Bíblia diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E não tem mimimi não, irmão. Aí depois chega na igreja, irmão, o culto foi tão frio hoje, eu não senti nada. Tava o primeiro trouxador. Quer vir ver, mas não quer viver para ver. Josué, Deus disse a Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Oh, glória. Aleluia. Para ver, se santifica que tu vê. Te santifica. Te consagra. Confessa os teus pecados. Busca Deus. A vida da maioria dos crentes hoje, irmãos, é uma vida vazia. Nós não viemos ao templo para aparecer, não. A gente vem para o templo para adorar. Louvado seja Deus. Quem tem que aparecer no culto é Cristo. O culto é cristocêntrico, não é antropocêntrico. É o nome dele que tem que ser glorificado, é a pessoa dele que tem que ser glorificada, é ele que tem que ser enaltecido. Se você veio aqui para me ver, perdeu seu tempo. Agora, se você veio ouvir a palavra de Deus como ela é, sem mimimi, sem mai-mai, aí você vai sair daqui diferente. Aleluia. Não adianta cobrar uma coisa se você, como igreja, você não é. Glória. Irmãos estão querendo fazer da igreja clube social. Tu vai para a igreja hoje, fulano? Vou. Tu vai, fulano? Vou não. Tu vai, fulano? Vou não. Então eu acho que eu também não vou não. Poxa, tu vem para a igreja se fulano e Beltrano vir? Ou tu vem para a igreja glorificar e adorar a Deus, por culto? Aleluia. Se fulano não for, não vou não. Teu compromisso é com quem? Com quem é teu compromisso? Glória a Jesus. Aquilo que nós estávamos falando aqui. Se o Espírito Santo agia em Jesus e tudo que Jesus fazia produzia vida, da mesma forma tem que ser em você.
Tem que ser em você. Ah, pastor, não é bem assim. Veja bem. Veja bem não, meu filho. Não é que nem Ananias e Safira. Deixa eu segurar o bucho aqui. Ananias! Não foi por esse preço que tu tinha dito que ia vender? Era, Pedro, mas de última hora, sabe? A gente fez um acordo lá e eu dei uma baixadinha no preço. Ó. Mentindo. Aí Pedro disse: Ô Ananias, por que tu deixou Satanás encher teu coração para mentires ao Espírito Santo? Irmão, quem pode mentir contra o Espírito Santo? Eita, Glória a Deus. Está lá no capítulo 5 de Atos. A igreja, olha irmão, a igreja tinha comunhão plena, era de lá para cá e de cá para lá. O primeiro mentiroso morreu fulminado dentro da igreja. Hoje está essa desgraça pelo meio do Brasil e do mundo. Os que mentem é aplaudido, e os que falam a verdade dizem assim: aquele pastor é muito bravo. Não é? Aquele pastor fala alto demais. Aquele pastor só quer ser santo. Se não for santo, não entra lá não, meu filho. Você passa pela porta do prédio, mas na porta do céu só entra santo. Aleluia. Glória a Deus. Aí você está vendo o que está acontecendo. Me ajude, Jesus. A Bíblia diz, irmão, aquele que estiver em pé, olhe e cuide para não cair. eita, Jesus. Aí Pedro disse: olha, por que tu tentasses mentir ao Espírito Santo? Está aí aqueles que vão te sepultar. Aí ele caiu morto no meio do templo. Aí levaram ele para ser sepultado. Daqui a pouco chega a mulher dele. E aí, pastor Pedro, como é que você está? Está tudo bem, Safira. Você ouviu meu marido? Vim e passou por aqui. Foi para onde? Rapaz, não sei dizer não quando ele foi não. Porque para o céu eu sei que ele não foi. E foi o que foi que houve. Porque ele não disse que tinha vendido a propriedade por tanto? Foi, ele vendeu. Tu também está mentindo, mulher. Os pés que foram sepultar teu marido, vai te sepultar também. Ela, caiu. Eita, Jesus. Glória. Irmãos, é época de orar, de clamar a Deus e pedir misericórdia. Jesus me segura, Jesus me ajuda, para eu viver e falar a verdade. Nós estamos nos últimos dias, diz o apóstolo Paulo, e há de ser que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós vamos falar sobre esses dias difíceis ainda aqui em outras mensagens. Mas nós estamos falando do Espírito Santo, a pomba como símbolo do Espírito Santo. A pomba, ela também representa pureza. A pomba é uma ave limpa. Foi uma ave limpa. Serviu até para o sacrifício. Está lá em Levítico capítulo 12, verso 8. Os pombos eram usados para sacrifício de oferta agradável a Deus. Eram oferecidos também pelo pecado. E esses sacrifícios eram realizados por pessoas que tinham poucas condições financeiras. Porque quem tinha mais condições levava um boi, uma ovelha, um carneiro. Mas pessoas pobres levavam pombinhos. Era sacrifício de gente, de pessoas pobres. Olha agora, quando os pais de Jesus trouxeram ele para ser apresentado no templo, eles ofereceram 2 pombinhos. Quando Jesus foi ser apresentado no templo, 8, se não me falha a memória, 8 dias de nascido. Hoje, para se apresentar, é uma dificuldade, né? Alguém tem que esperar tanta da coisa para trazer uma criança para ser apresentada. Capítulo 2, verso 24
Vamos começar do versículo 21, capítulo 2, verso 21. Lucas, capítulo 2, versículo 21 até o versículo 24. Olha, completando-se os 8 dias. Olha, Jesus estava com 8 dias de nascido. Para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido outorgado pelo anjo antes de ele nascer. De igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram um bebê, Jesus, até Jerusalém para apresentá-lo a Deus. Aonde? No templo. Assim como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. No dia que Jesus foi apresentado, 2 pombinhos foram ofertados para sacrifício. Glória a Deus. Então, a pomba representa pureza. Jesus, ele se fez pobre por nós, para que nós fôssemos enriquecidos nele. Ele se tornou pobre, porque Jesus é Deus. Aleluia. Tomou a forma de homem, nasceu, morou no pior bairro que alguém podia morar, Nazaré. É Nazaré. Sabe o que era, como era Nazaré? Esgoto a céu aberto. Todo tipo de doença, de micróbios que você podia imaginar. É tanto que quando falaram para Natanael que Jesus era de Nazaré, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, aquele lugar só tem marginal, só tem bandido, só tem doença, só tem o que não presta. E tu está dizendo que veio um homem chamado Jesus é de lá e ele faz cura, eu não acredito. Vem tu e vê. Oh, glória, aleluia. E quando Natanael se encontra com Jesus, Jesus diz logo para ele: eis aí um verdadeiro israelita, aonde não há tolo, onde não há engano. Aleluia. Ele disse: tu me conhece de onde? Ele disse: eu te vi, Natanael. Eu te vi debaixo da figueira. Era um segredo dele, da mãe dele, da família dele. Glória a Deus. Olha, Jesus sabe os teus segredos, disse. Glória a Deus. Ele sabe. Às vezes a gente vai ver aquelas coisinhas, né? Eu vou me trancar no quarto. Ninguém lá está me vendo. Aí Jesus: eu estou. E aí? Ninguém se esconde dele. Jesus se fez pobre por nós, para que nós fôssemos enriquecidos nele. Vê aí, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Tudo que a gente fala aqui, irmão, tem que ter base na Bíblia. Não pode fugir dela. 8 e 9. 2 Coríntios 8, 9, que diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se por vossa causa, para que fosses enriquecidos por sua pobreza. Ele veio nos enriquecer. Fez pobre para que eu me tornasse rico pela graça manifestada de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmão, a gente fica sem entender como é que uma pessoa vive nesse mundo. A gente fala de Jesus para ele diz: agora não. Ainda faz bem que agora não. Como é que pode? No tempo. Deus sabe o tempo é agora.
Não é no teu tempo, não, é agora. Quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, Glória a Deus. não endureça o coração. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. A pomba representa a pureza do céu. Vemos que a natureza da pomba é oposta da natureza do corvo. O corvo ficou voando ao redor. Lembra que quando Noé soltou o corvo, lá no capítulo 8 de Gênesis, verso 7, o corvo ficou voando. Por que o corvo não voltou? E o corvo ficou voando em vez de voltar? O que era que tinha, irmãos? Nas águas do dilúvio, o que era que tinha flutuando? Corpos em decomposição. A pomba viu e o corvo pousou sobre os corpos mortos fedorentos. Ou seja, sentiu o mau cheiro dos cadáveres e não voltou à harpa, porquanto se alimenta dos cadáveres, o que a pomba jamais aceitaria. Deixa eu fazer aqui uma analogia, irmão. Tem crente que vê o cheiro de pecado, em vez dele fugir, ele fica dizendo: eita, que o cheiro tá bom. Tem ambiente, irmãos. Você sabe que esse mundo não é ambiente para crente. Glória a Deus. Não tem ambiente para crente nesse mundo. Aí tá num lugar, você pode. Olha, hoje você vai para o restaurante, quando chega lá, você não consegue nem conversar direito com sua esposa, com seus familiares. Por quê? É um bocado de televisão ligada em volta. Uma está tocando uma banda, outra está passando o jogo do esporte, outra está passando o jogo do Brasil, outra está para lá. E aquela zoada. E ainda tem lá no restaurante senha do Wi-Fi. Aí o casal senta e bota logo a senha. Um sentado para frente do outro, um com o celular aqui e outro com o celular. O tempo que devia ser de comunhão, de desfrute, de alegria, não existe. Quando é isso, um senta de frente para o outro, um cruza o braço e não tem o que conversar. Não tem o que conversar. Aí fica lá ouvindo aquelas músicas, né? Aí daqui a pouco, aí o crente que vai, tem muitos, né? Aí fica, daqui a pouco tá assim. Já entrou no ritmo. Desse jeito. Mas pastor, uma musiquinha, irmão, crente não acompanha, não canta, não toca música mundana. Já está dizendo, é do mundo. Ela é inspirada pelos demônios, vem lá do inferno. Acho que foi umas 3 semanas. Eu estava vendo no celular. Tem um professor de inglês. Ele disse assim: veja o que é que acontece com as pessoas que cantam músicas internacionais. Aí mostrou um cantor, né, um jovem bem bonitinho, uma guitarra na mão, e ele com os olhos dele fechadinhos assim, e tocando, e aquela música bem suave. Aí quem escuta, né? Poxa, que música suave, o cavação de violão e tal. Aí ele traduziu: sabe o que essa música está cantando aqui? Está mandando você se suicidar. Está mandando você se enforcar. Está falando de um serial killer que mata pessoas em série e está incentivando ao suicídio. E a música fica assim, ó. E a pessoa às vezes está no rádio, está no Uber, está no Pop, está em qualquer aplicativo desse, o cara lá está ouvindo uma música e você nem sabe o que está passando ali e está sendo. Não importa a língua que está sendo cantada, é a unção do inferno que está sendo lançada. E a pessoa não sabe. Mas rapaz, fulano era bonzinho. Como teve um caso de uma família crente. Pai crente, mãe crente, pai e mãe. Só tinha um filho. O filho tinha tudo que você imaginar. Tudo do bom e do melhor. Quando ele chega em casa, eles trabalhavam, o menino deixava o menino na escola. Quando ele chegava em casa, o menino já estava em casa todos os dias. Quando ele chegou em casa aqui, entrou para o menino, estava pendurado, enforcado dentro do quarto. E até hoje não sabem o motivo. Quando você canta qualquer nojeira lá de fora, você está atraindo aquilo que você está cantando para você. Quando você vê um casal, né?
que canta aquelas músicas de pagode, que levou gaia, que traiu, que tu me deixou, que foi com a outra. O casal tá ali, bonzinho, bem. Daí, de repente, rapaz, que foi que ó, vou me separar. Qual o motivo? Não sei, não quero mais, acabou. É o som do inferno que tu vive ouvindo, tocando e cantando. Vem. O mundo não acredita nisso não. Diz, não, isso é loucura do pastor, isso é invenção dele. Vai ouvir o que é que Ivete Sangalo disse numa entrevista aí no YouTube. Quando perguntaram ela, as músicas, quem é que te dá? Ela disse, os Exus. Os Exus, as entidades. Aí tem que, mas tem nada a ver, pastor. Eu sou crente, mas eu gosto de música. Ouve música de crente. Música romântica, vai ouvir Jairinho e Cassiane cantando. Eu gosto de música romântica, vai ouvir Jairinho e Cassiane. Música romântica para casais? Crente. Oh, não, eu vou ouvir Roberto Carlos. Fábio Júnior, que casou 8 vezes. Alma cheia. Que conversa, irmão. Tua alma gêmea é Jesus que te salvou. Não existe alma gêmea na terra, não. Eita, já estiver falando. Por incrível que tenha, irmãos, muita gente sendo levada por romantismo. Não, que é romantismo? Teu romance é a Bíblia. Teu livro de romance é a Bíblia. Vai ler o livro de Cântares. Esses homens que por aí, não, estou cheio do Espírito Santo. Aí está apaixonado pela outra mulher. E a tua? O homem cheio do Espírito Santo não traz a mulher dele, não. O homem do Espírito Santo, quanto mais você estiver cheio do Espírito Santo, mais você vai amar a sua mulher. A outra pode ser linda como for. Aí você vai dizer, como diz lá no Provérbio 31. Muitas, olha, existem muitas mulheres, mas nenhuma é como tu. Pode ser o que for. Quanto mais você está cheio do Espírito Santo, mais o Espírito Santo lhe conduz a ter afinidade com a sua esposa, com o seu marido. Não, pastor, eu estou cheio do Espírito Santo. Olha, eu estou crente, estou fiel. Mas eu não tenho uma coisa para lhe contar. O que foi que houve, meu filho? Pastor, eu estou apaixonado por outra mulher. É laço. É laço do inferno, do diabo. Porque Deus não vai mandar tu deixar tua mulher. Não vai destruir teu casamento para construir outro, não. O Espírito Santo é puro. Quando a Bíblia diz, abandone as imundícias. Quando Deus diz para a nação de Israel, olha, quando tu entrar na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, vocês não vão fazer como a gente de Canaã fazem, não. O que era que o pessoal de Canaã fazia que Deus mandou exterminar o povo? Eles praticavam culto aos deuses. E esse culto aos deuses, as pessoas praticavam nus. Sacrificavam crianças. E era todo tipo de perversão sexual. Me permita, tem uma igreja aí que eu não vou dizer, que eu não sei, não quero nem saber o nome dessa derrota. Nem tampouco do pastor. Que o povo está lá no culto, diz, olha, Deus está me dizendo que tem que ungir sua parte íntima. Não vou nem dizer o nome, sua parte íntima. Aí a mulher tira a calcinha dela no pleno culto. Aí ele traz o óleo que eu vou ungir. Isso é um inferno, um demônio. E o povo é guerra cheia. E essa guerra está cheia. O povo é um sangue, não é poder. De quê? De Deus não é. De Deus é que não é. Isso é só, isso que eu estou falando para vocês, é um pouquinho do iceberg, dos absurdos. E os escândalos acontecendo. E a pureza do Espírito Santo sendo colocada para fora da igreja. E as igrejas dizendo, muitas aí dizendo, eu sou rica, estou enriquecida, não tenho falta de nada. E Jesus dizendo, não sabes que é uma pobre,
cega, miserável, desgraçada e nu. E Jesus lá fora. Deixa eu entrar. Eis que estou à porta e bato. Não, Jesus, fica lá de fora aí, porque se o senhor entrar, a coisa vai mudar aqui. Sério. Aí quando encontra alguém que prega o evangelho, diz assim, esse pastor é brabo. Esse pastor, ele grita demais. Rapaz, eu até gostei dos irmãos, mas não vou vir mais para essa igreja, porque esse pastor é muito fraco. Venha não, meu filho. Se você veio aqui para tomar garapa, que não é lugar de garapa não. Não é lugar de garapa. Aqui o tutano é forte. Ou é pela Bíblia, ou não adianta. Glória a Deus. Uma vez uma senhora, no dia do culto de doutrina, que chegou, eu estava lá na frente. Ô pastor, hoje é culto aqui? Disse, eu fiquei, eu culto de doutrina. Eu vim morar aqui agora, moro aqui perto, então eu estou sem igreja, eu vou ficar aqui com o senhor. Seja bem-vinda, Deus abençoe. Quando terminou o culto de doutrina, até hoje eu estou esperando ela voltar. Até hoje eu estou esperando ela voltar. Glória a Jesus. Glória a Deus. O caminho do céu é estreito. Estreitinho. Satanás está na beira do caminho assim, ó. Ei! Vem cá! Ei, vem cá! Vai não! Pecado! Olha para aqui, que coisa linda! É largo, ó. Folgadinho. Tu vai poder andar balançando os bracinhos, livre, leve e solto. Sim. Vê como é que vai chegar lá no final. A palavra de Deus, irmãos, nos recomenda que nós devemos todo dia, não é hoje, não é todo dia. Todo dia a gente tem a luta contra a carne, a luta contra o mundo, a luta contra o sistema, a luta contra os demônios para poder chegar no céu. Porque o diabo todo dia vai trabalhar para você não chegar no céu. E você tem uma escolha de ir ou não ir. Você é que vai escolher. Amém? Amém. Eu vou encerrar porque as horas já nos mandam encerrar, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Tem alguém que deseja